Boa tarde. Nosso grupo vai falar agora sobre a doença de Huntington. Os componentes do grupo são Ana Beatriz, Franciele, Maria Clara, Maria Luísa, Messia Arlen, Milena, Tamires e Anne. A doença de Huntington é uma afecção herdada geneticamente e progressivamente no sistema nervoso central. Afeta as células do sistema nervoso e causa alguns danos nas capacidades motoras, cognitivas, que são os pensamentos, o julgamento, a memória, e também psiquiátricos, que são o humor e o equilíbrio emocional. A doença afeta homens e mulheres de qualquer raça ou etnia, mas os sintomas só aparecem dos 30 aos 50 anos. Agora, a gente vai falar mais um pouco sobre a doença no recorrer da apresentação. Boa tarde, eu sou a doutora Tamires Nascimento e eu vim falar o que causa a síndrome de Huntington. A DH é causada por uma mutação no gene que codifica uma proteína chamada huntingtina, HTT. Essa mutação produz uma forma alterada da proteína HTT, que causa a morte das células nervosas. Além disso, a doença de Huntington é uma desordem denominante autossômica, o que significa que uma pessoa precisa apenas de uma cópia do gene defeituoso para desenvolver a doença. Com exceção dos cromossomos sexuais, uma pessoa herda 2 cópias de cada gene, sendo uma de cada progenitor. Alguém que tem o pai com o gene defeituoso para a doença de Huntington, por exemplo, pode receber dele tanto a cópia defeituosa do gene quanto a cópia normal. Assim, cada pessoa que tenha hereditariedade para a doença tem 50% de chance de herdar o gene causador e logo desenvolver a doença também. Eu vou falar para vocês agora de que modo a mutação causa a morte das células nervosas. O mecanismo da doença ainda não foi esclarecido, mas 2 caminhos foram propostos. No primeiro deles, a proteína perde toda a sua função normal, onde há uma perda da sua função, e no segundo caso, a proteína mutada pode ser tóxica para as células nervosas, onde há um ganho da sua função. Agora, o que será que acontece com o cérebro durante o DH? Certas funções do cérebro, como a habilidade de se mover, falar, pensar, deteriam-se gradualmente à medida que as células nervosas chaves vão sendo danificadas. A parte do cérebro mais afetada pelo DH é o corpo estriado, que é uma estrutura dos glândulos, que está localizada na região central do cérebro. Bom, o corpo estriado é basicamente responsável pelo planejamento e controle dos movimentos, mas também está envolvido em outros processos cognitivos e intelectuais. À medida que a doença progride, ocorre uma destruição do córtex cerebral, uma massa cinzenta correspondente à camada mais externa do cérebro. Um fator importante é: será que o DH causa morte? A maioria das pessoas com DH não morre com resultado imediato, mas sim de complicações causadas pelo seu estado de fragilidade, como asfixia, infecções, pneumonia e parada cardíaca. Não existe ainda cura ou tratamento eficaz para o DH, mas na maior parte dos casos, as pessoas mantêm sua independência por vários anos após o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Ainda muito desconhecida pela população, a doença de Huntington, vem ganhando aliados no auxílio à qualidade de vida dos pacientes. Aqui em Muriaé, uma equipe de assistência à saúde da família vem fazendo a diferença na vida da Bruna. Para a Bruna, o simples ato de tomar um copo com água era praticamente impossível. Ela precisava da ajuda de sua tia para as coisas mais simples do dia a dia, como pentear o cabelo. O que ela não fazia, que ela faz hoje. Só de ter deixado os momentos depressivos que ela tinha, assim, ficava muito reclusa em casa. Hoje isso não acontece. A Bruna levanta de manhã 2, 3 vezes na semana, vai fazer caminhada, faz exercício de fonoaudiólogo. Ela, assim, ela consegue já fazer bastante coisa sozinha
entendeu? Sem ser preciso ficar, vai, faz. O avô e a mãe da Bruna foram vítimas da doença de Huntington. Vera acompanhou o avanço do mal na sobrinha e ficou preocupada. Sobre o diagnóstico que o médico deu, falando que era um problema incapacitante, entendeu? E a gente via, assim, a conquista dela de poder sair de casa sozinha, apanhar um ônibus, volta direitinho, entendeu? Ela consegue ficar sozinha, faz as alimentações sozinha, as refeições sozinha, tudo isso. Então, é uma vitória muito grande para a gente e para ela também. Bruna sofre da doença de Huntington, considerada rara, a prevalência de 3 a 7 casos a cada 100 mil habitantes. A doença é hereditária e provoca mutação genética no cromossomo 4, caracterizada por movimentos corporais anormais e falta de coordenação, também afetando várias habilidades mentais e alguns aspectos da personalidade. Bruna tem 32 anos. A doença começou a dar sinais aos 17. Há 2, ela faz acompanhamento especializado e já consegue realizar boa parte de suas atividades sozinha, isso graças à tecnologia assistida, AVD. Bruna está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar do PSF da Barra. Nos últimos meses, ela está sendo treinada para usar talheres adaptados como esse aqui. O objetivo é trazer maior qualidade de vida e autonomia para a Bruna. O material que a gente usa com a Bruna são os materiais de tecnologia assistiva, que é a adaptação dos utensílios para proporcionar maior independência nas AVDs, para ela conseguir se alimentar sozinha, né? Pentear-se sozinha, escovar os dentes sozinha, ter suas higienes pessoais de forma totalmente independente. A terapia trabalha ainda com jogos específicos no tablet para estimular a atenção e memória. Porque essa doença, ela envelhece, né, o cérebro mentalmente, há um envelhecimento mental. Então, a gente trabalha com a Bruna os jogos de neurofeedback, né, para poder estar desenvolvendo essas habilidades dela, desse cognitivo, preservando o cognitivo dela, para ela não ter fáceis esquecimentos, né, para a memória estar sempre em movimento. Então, a gente trabalha jogos que tiveram um fundo, né, um fundamento científico para eles, não é só jogos de entretenimento, mas são jogos científicos. Os avanços são notados no dia a dia. Além de ganhar mais independência, Bruna é autoconfiante, o quadro de depressão está estável e ela já interage com os amigos através das redes sociais. Eu era mais dependente da minha tia, eu dependia mais dos outros e agora eu estou bem mais tranquila. A doença de Huntington também apresenta também dois distúrbios, o conectivo e o psiquiátrico. Vou falar agora sobre conectivos para vocês. O distúrbio conectivo apresenta dificuldade em organizar, priorizar ou focar determinadas tarefas. Tem a tendência em ficar preso em seu pensamento, comportamento e ação específica. Eles têm também uma lentidão de pensamento e tem muitos que ocorre a demência com o tempo. Distúrbios psiquiátricos. A perturbação psiquiátrica é mais comum associada à doença de Huntington é a depressão, né, um deles. E que não é necessariamente a relação ao diagnóstico da doença de Huntington, mas sim em decorrência de uma lesão ocorrida no cérebro. Que ocorre essa lesão e aí acontecem algumas alterações na função cerebral. E os sinais e sintomas relacionados a esse distúrbio psiquiátrico são eles: irritabilidade, tristeza, insônia, apatia emocional, fadiga, são um dos desse distúrbio psiquiátrico. Essa é a minha irmã Simone, que é portadora da doença de Huntington. E nesse momento ela está tomando café, a filha dela está ajudando a gente aqui. Enfim, somos só nós três. E vamos nos revezando para cuidar dela.
Como você vê, essa dificuldade dela se alimentar é muito grande. Então vocês não imaginam como a gente se sente impotente diante da situação, sem saber o que fazer. Mas tô aqui. E sozinha ela não vai ficar nunca. Um dia ela esteve só, mas hoje ela não tá mais. Tô aqui cuidando dela há 5 anos. E vamos ver até onde nós podemos ir. Mas é assim. É isso. Se você não sabe o que é síndrome de Huntington, me pergunte que eu lhe responderei. Uma doença séria, degenerativa, onde as pessoas com essa doença, elas não têm mais uma vida normal como você e eu. E agora eu vou falar sobre os tratamentos. Embora atualmente ainda não haja cura para DH, alguns tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas da doença e melhorar a qualidade de vida. A reabilitação da doença da Huntington é semelhante à reabilitação do sistema nervoso, tendo exercícios elaborados para o alongamento, fortalecimento e treinamento de equilíbrio, sendo eles realizados nos estágios iniciais e intermediários da doença, quando ainda o paciente pode exercer os seus movimentos. Alguns exercícios são prescritos pelo fisioterapeuta e o profissional de educação física ajuda nos alongamentos, como por exemplo, o paciente decúbito dorsal solicitar que abrace as 2 pernas para o alongamento da região glútea e lombar. Quando o paciente não puder mais realizar os alongamentos sozinhos, o fisioterapeuta deve fazê-lo de forma passiva, como ajudar no fortalecimento. Como, por exemplo, um paciente sentado solicitar que ele realize a extensão do joelho para o fortalecimento de quadris, passar uma faixa elástica por volta das pernas na região do joelho e solicitar que ele realize uma abdução de quadril para o fortalecimento de abdutores. Para o treinamento de equilíbrio, seria o paciente pé em cima de uma superfície estável, como por exemplo o colchonete. Solicitar que ele mantenha o equilíbrio em cima dessa superfície, mas primeiramente... Me chamo Messi Arlen, vou falar um pouco a respeito do papel do nutricionista nesse caso, dessa patologia que é a doença de Huntington. No caso desses pacientes, eles têm sim um ótimo apetite, porém, entretanto, que muitos não conseguem se alimentar devido ao seu fator social e também psicológico. Esses que conseguem se alimentar, ter uma boa alimentação, sempre é com acompanhamento de alguém que ajuda a eles se alimentar devido aos seus movimentos, que são repetidos e às vezes chega a ser estressantes, então eles acabam não querendo se alimentar. Então, por isso que é importante alguém acompanhar, ajudar essa pessoa na sua alimentação. E quando ocorre isso, muitos querem comer muito. Porém, sabemos que existe um prato, enfim, uma dieta específica para cada indivíduo. Existem calorias específicas para cada indivíduo, devido ao seu corpo, peso, altura, OMC, enfim, né, para cada pessoa. Entrando nisso, vemos também que muitos deles têm essa questão do apetite ser muito. Então, o que a gente pode pensar para poder ajudar eles? O nutricionista pode também, no início dessa patologia, colocar, se a pessoa está em casa, 6 refeições, 6, 5 refeições no dia, que aí vamos introduzir poucas porções e as calorias serão distribuídas como proteína, carboidrato e lipídios dentro do seu gasto energético. E aí vimos também que muitos que já estão com a doença avançada, e aí vimos também até aqui que mexe com seu psicológico, movimento, conectivos, então esses distúrbios. E isso, Messia, como vai atrapalhar na pessoa a sua alimentação? Vai atrapalhar muito a questão do movimento, como eu já falei, a questão do conectivo e do psiquiátrico é questão da irritabilidade,
e essa tristeza, porque tudo a gente pode também a alimentação ela pode ajudar e também pode, dependendo da pessoa, ela vai querer ou não se alimentar. Então, quando o indivíduo está já com esse quadro avançado, ele já não vai ter mais ele vai ter, alguns não vai ter o apetite devido também aos remédios, medicações. Aí, quando ocorre isso, temos que trabalhar a questão do psicológico dele, claro, com a equipe multidisciplinar. E aí vamos distribuir essas calorias, tentando conversar com ele e com a pessoa que faz a alimentação do indivíduo e que ajuda a ele ingerir esse alimento. Aí vamos sempre preservar o que ele gosta de comer, com a necessidade que ele precisa ingerir. E muitos, infelizmente, acontece que perde muito peso, mesmo tendo um ótimo apetite. Porém, às vezes não consegue deglutir, não consegue engolir o alimento, entendeu? Então, aí, por isso que já está avançado, ocorre que o nutricionista vai acompanhar, introduzindo, passando para o enfermeiro introduzir, claro. Existem 3 sondas específicas para essa doença, nessa patologia. Então, são elas: genoostomia, gastrotomia e a nasogástrica. E aí, dependendo de cada caso, como eu falei, que o indivíduo, né, é individual, é específico, vai existir essa necessidade para poder a pessoa não ficar sem se alimentar e ter suas necessidades diárias correspondidas. Casos também que a pessoa se alimenta, tem que ter muito cuidado para poder ver com que a pessoa está se alimentando, se está assistindo televisão, se realmente está se alimentando, porque essa pessoa com essa doença tem que ter muito cuidado, porque existe um ambiente propício para isso. Se a pessoa já está com essa doença, já não está bem de saúde, psicologicamente, física, o ambiente não favorece para a melhora dela, é necessário que o ambiente mude, é necessário que as pessoas ao redor mudem, dentro de casa também. As pessoas precisam prestar atenção, porque às vezes ele vai mostrar insatisfação e a pessoa não vai estar vendo, porque não vai estar, vamos dizer assim, disponibilizando tempo para aquilo, né? Para a pessoa. Então, é necessário que prepare um ambiente que a pessoa não esteja assistindo, que não esteja no celular, que não esteja ouvindo música, ou que não esteja um ambiente de briga, porque isso vai acabar mexendo com o psicológico e interferindo na alimentação também do indivíduo. O tratamento tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida do paciente, já que a doença é incurável. O enfermeiro tem papel essencial, ajudando e dando suporte ao paciente e à família durante a internação hospitalar. O paciente corre alguns riscos, como de trauma, de aspiração e de infecção. Algumas coisas importantes que o enfermeiro pode estar realizando é sempre verificando os reflexos do paciente, a consciência, sempre lembrando de manter a cabeça elevada. Pode também estar ajudando na questão da dieta e também pode estar solicitando o atendimento do fisioterapeuta e do psicólogo.